Você sabe de onde surgiu essa ideia de que comer proteína animal pode ser um impeditivo para a nossa evolução espiritual? Você tem dúvidas sobre qual a melhor dieta para acelerar o desenvolvimento espiritual? No meio de tantas influências que interferem nos resultados das pesquisas utilizando a radiestesia, será que estão incluídos determinados alimentos? Será que existe algum gráfico que potencialize a energia vital dos alimentos que nós consumimos, trazendo assim benefícios para o nosso corpo físico, mental e espiritual? E se você tem dúvidas sobre o assunto alimentação, radiestesia e espiritualidade, assista este vídeo até o final e descubra como a radiestesia também pode nos beneficiar na nossa alimentação. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro no canal Jornada da Radiestesia. Eu sou o Caio, idealizador do Instituto Nova Holística, professor da formação Jornada da Radiestesia. Uma formação onde você aprende a radiestesia de forma técnica, livre de dogmatismos e supersticiosidade, para que assim você possa aplicá-la em qualquer área da atividade humana, inclusive na sua jornada de transformação. Neste encontro, nós falaremos sobre a alimentação e a radiestesia. Devemos sempre entender a radiestesia como sendo uma ferramenta para a reconexão com a nossa consciência espiritual. Antes de continuarmos, eu devo lembrar a todos, os assuntos tratados aqui, eles são vistos por uma perspectiva universalista espiritual, livre de qualquer dogmatismo religioso. Os conhecimentos que eu compartilho aqui são influenciados pelas minhas experiências particulares. Aqui não temos nenhuma pretensão de impor uma verdade absoluta. Muito pelo contrário, o objetivo maior dos conteúdos publicados neste canal é o de estimular a busca por conhecimentos mais profundos a respeito dos assuntos que trouxeram alguma dúvida ou despertaram certo interesse. Conforme nós vamos expandindo a nossa consciência, nós começamos a compreender o mundo sob uma nova perspectiva. Até então, nós interpretamos o mundo através da nossa consciência humana, limitada pelos nossos sentidos e instintos de sobrevivência. No transcorrer da nossa jornada pelo autoconhecimento, nós começamos a observar o mundo por uma perspectiva mais ampla. Nós olhamos além dos limites do nosso corpo. E a partir daí, nós começamos a desenvolver a habilidade de interpretar o mundo através da nossa consciência espiritual. Seria como se nós estivéssemos assistindo o nosso corpo e a nossa mente humana limitada, constituintes da nossa parte individualizada da consciência cósmica ou alma, participando como personagens de um drama chamado vida. Ao olharmos sob esta perspectiva, faz com que muitas coisas elas percam o sentido de ser, e assim vamos pouco a pouco as deixando para trás. E uma delas é a nossa preocupação com a nossa alimentação. O Vedanta, por definição, trata-se de um sistema filosófico e diz que o indivíduo, para alcançar a sua libertação final, a moksha, deve superar a ilusão maia, de que vive em um mundo material e múltiplo, compreendendo o seu pertencimento à realidade original, única e absoluta, que é Brahman. Para alcançarmos Brahman, podemos utilizar de vários métodos de conexão com o divino, chamado de pujas. Dentre esses diferentes métodos de conexão, nós temos uma forma conhecida como tapas, ao qual é uma ascese. A ascese, por definição, é um conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e autocontrole do corpo e do espírito. Acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade e a realização dos desígnios divinos. Em outras palavras, trata-se de abdicar voluntariamente de algo que nós desejamos. Neste processo
Vontade está relacionado a uma tendência comportamental ou a uma impressão kármica chamado de vasana. Quando nós entramos num processo de abstinência de algum desejo ou vontade, nós enfrentamos alguns desconfortos físicos e emocionais, como a irritação, o desânimo, a ansiedade e o nervosismo. Esses desconfortos, eles geram uma balbúrdia energética em nossos corpos. E essa entropia, ela pode ser algo que nos leve a ceder a esta vontade, ou pode ser algo que nos leve a nos reconectarmos com a nossa natureza divina. E este é o princípio do Tapas. É a nossa conexão com o propósito espiritual. E esta conexão, ela recebe diversas nomenclaturas, dependendo do conjunto de pensamentos a qual o indivíduo esteja inserido. No Vedanta, nós chamamos de tapas. No cristianismo, nós chamamos de promessas ou de votos. Lembrando que nós não estamos aqui para discutir o que é certo ou o que é errado, mas sim para mostrar que quando se trata da reconexão da nossa alma com a consciência cósmica, seja sob qualquer forma, tudo se trata da mesma coisa, porém vistas sob perspectivas diferentes. Por exemplo, algumas pessoas não comem carne vermelha durante a quaresma. Algumas pessoas fazem jejum por determinados períodos. Algumas pessoas fazem rituais, correntes de oração, promessas ou até mesmo assumem compromissos simples, aos olhos da humanidade, porém ricos em amor aos olhos do espírito. Como, por exemplo, fazer doações, seja material ou seja do seu próprio tempo de vida. E diante de tantas maneiras, nós podemos ver que tudo se trata da reconexão com o nosso propósito espiritual. É importante nós lembrarmos que esses desequilíbrios internos que são gerados pela abstinência dessas vontades humanas, elas não devem ser exteriorizadas aos outros. Afinal, se trata de utilizarmos o potencial desta energia descontrolada para nos reconectarmos com o nosso propósito espiritual. E, interpretando a Bíblia, além do campo da religiosidade, de maneira universalista e espiritual, nós podemos citar Mateus, capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostrei um aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Podemos observar que essas palavras estão descrevendo um tapas relacionado à alimentação. E o versículo nos alerta de que nós não devemos incomodar os outros com a abstinência das nossas vontades. Toda ansiedade e irritação causada pela abstinência das nossas vontades jamais devem ser exteriorizadas aos outros, para que assim nós não contaminemos aqueles que estão à nossa volta e que nada tem a ver com os nossos tapas. E nós devemos ir mais a fundo. Estas advertências não se resumem apenas em não dizer aos outros que nós estamos jejuando, mas sim ao modo como nós expressamos e também como nós nos comportamos. A nossa irritação, ela não deve ser justificada pelo fato de nós termos parado de fumar. O nosso desânimo e a procrastinação, eles não devem ser justificados pela ausência de consumir carboidratos. Os vegetarianos, eles não devem se irritar ao estarem na presença de pessoas que não optaram por uma dieta vegetariana. Se optarmos pelo veganismo, nós devemos estar em todos os lugares, com todos os tipos de pessoas e com todos os tipos de alimentos, sempre em silêncio, gerenciando todo este calor gerado pelo tapas para que ele sirva de reconexão com o nosso propósito espiritual. Por exemplo, se meu tapas é não comer arroz
e eu vou a um local onde apenas sirvam arroz, eu não posso dizer faça feijão. Muito pelo contrário, pelo princípio do tapas, eu devo me abster daquela refeição. E durante a refeição, observando os outros se alimentarem, eu devo buscar a minha reconexão espiritual. Na minha jornada, quando eu optei por abdicar da proteína animal, eu não fazia ideia de que era um tapas. Eu escolhi, num primeiro momento, não fazer parte da cadeia de consumo das proteínas animal, pois eu acreditava que, devido ao processo envolvido, a proteína animal que eu consumia estava permeada com os karmas produzidos pelos processos envolvidos desde a criação, o abate, a conservação e o seu consumo. Conforme eu fui ganhando consciência, eu pude perceber que não se tratava do processo envolvido em si, mas sim do animal. Pode parecer óbvio, mas é uma perspectiva que muda toda a interpretação a respeito do vegetarianismo ou veganismo, como sendo ferramentas para uma reconexão espiritual. É claro que este processo de produção e de consumo, no qual estão envolvidos os alimentos que chegam até nós, todos eles vão nos influenciar de alguma maneira. Porém, não é este o objetivo do tapas. No meu caso, por eu não saber que o meu compromisso era entre eu, o animal, e o meu propósito espiritual, eu fazia muitas concessões do tipo: não devo me aprisionar ao movimento do veganismo. Se eu tiver vontade de consumir proteína animal, eu consumirei. É claro que tudo na vida se trata de escolher, mas para o propósito verdadeiro que eu estabeleci, não caberia tais concessões. Então, com esta nova visão, sempre que eu sentia vontade de comer algo, ao invés de ceder aos prazeres efêmeros da satisfação desse desejo, eu buscava me reconectar com a minha consciência espiritual. E atenção, eu não estou falando sobre reprimir uma vontade e sofrer com isso. Estou falando em transmutar a vontade de comer algo na realização da vontade da minha alma em se reconectar com a consciência cósmica. Devemos lembrar o que lemos em Mateus 6. E percebam que nós não estamos aqui impondo uma verdade. Nós estamos apenas conversando sobre a importância de nós encontrarmos algo que nos traga certa satisfação. E sabendo que essa satisfação está relacionada ao contentamento de um desejo e por isso é algo temporário. E, encontrado o objeto de desejo, nós então decidimos, com convicção, nos abster dos prazeres gerados pela satisfação desse desejo. Nós devemos fazer isso com o propósito de nos reconectarmos com a nossa consciência espiritual. E é a certeza dessas escolhas, feitas conscientemente, é que nós podemos vivenciar a verdadeira liberdade. Abstermos de algo que nos dê prazer é uma grande oblação que fazemos em nome da consciência cósmica responsável por toda a criação. Quando nós decidimos não consumir proteína animal, nós estamos fazendo um oferecimento para com os animais. Outra perspectiva a respeito da alimentação está relacionada à nossa consciência. Ao contrário do que muitos possam pensar atualmente, nós podemos escolher entre sobreviver ou desfrutar da bem-aventurança de viver a nossa natureza divina neste mundo material. Nós estamos num grau evolutivo consciencial que nos permite gerenciar o nosso tempo que nós vamos utilizar para a busca do nosso autoconhecimento. Ao nos dedicarmos a seguir conscientemente o caminho do autoconhecimento, nós vamos gradativamente saindo de uma postura reativa para uma postura mais sensível em relação ao desfrutar este mundo. Outra abordagem em relação à alimentação é sob o aspecto fisiológico. Nós podemos encontrar algumas diferenças entre o sistema digestório do animal carnívoro e do animal herbívoro. O herbívoro ele apresenta um trato digestório
mais longo com até 10 vezes o tamanho do seu corpo. E isso é necessário, pois a digestão de alimentos vegetais precisam de maior tempo de digestão. O tubo digestório de um animal carnívoro é de 3 a 6 vezes o tamanho do seu corpo. Isso porque a digestão das proteínas animal é um processo menos complexo. O tubo digestivo do ser humano pode chegar aos 9 metros de comprimento, sendo que só o intestino pode chegar até 7 metros de comprimento. Isto quer dizer que os resíduos da proteína animal ficarão mais tempo em nosso corpo. Isso pode causar, um curto, médio e longo prazo, desconfortos ou distúrbios no corpo físico. Sob o aspecto fisiológico, nós deveríamos encarar a alimentação como sendo exclusivamente a ação de nutrirmos o nosso corpo e a nossa mente, para que assim ele se torne um veículo digno da manifestação da nossa natureza divina ou da nossa alma. Logo, nós deveríamos observar o nosso corpo. Deveríamos levantar questões como eu me sinto quando eu como determinado alimento? Eu fico preguiçoso? Eu tenho certas indisposições? É importante nós lembrarmos que o processo de cura ele acontece de dentro para fora. E aquilo que vem de fora serve apenas como indicativo do caminho que nós devemos seguir para nós alcançarmos a nossa autocura. Tudo isso é um processo que envolve tanto a nossa mente quanto o nosso corpo. Do mesmo modo que nós escolhemos ingerir determinados alimentos que desintoxicam o nosso corpo, nós devemos também escolher atitudes e pensamentos que alimentam a nossa mente. Nós devemos nos atentar para uma dieta, tanto alimentar quanto mental. Nada adianta nós optarmos por uma dieta que favoreça os animais se nós direcionarmos toda a nossa raiva para os seres humanos. Por isso, quando nós começamos a escolher os alimentos que nós ingerimos para nutrir o nosso corpo, nós somos surpreendidos, em consequência, com o hábito de escolher conteúdos externos e pensamentos internos que nutrem a nossa mente. Assim, nós podemos afirmar que quando limpamos o nosso corpo, a nossa mente se limpa também. E isto é um processo de desintoxicação que também nos aproxima da nossa consciência espiritual. Podemos então concluir que não importa se se trata de tapas, se é pela saúde física ou se é um estilo de vida, a nossa alimentação sempre terá o propósito de manifestarmos o nosso espírito. Talvez alguns prefiram carne, outros não. O importante é a relação que nós temos com o alimento em si. E é claro que nós devemos realizar tudo com um propósito espiritual, já que nós somos espíritos vivenciando a realidade material. E ainda sobre a alimentação, eu devo compartilhar uma experiência para que tudo que nós vimos e que veremos até aqui faça sentido. Durante as minhas meditações, sempre surgia um pensamento que eu deveria adotar ao crudivorismo. O crudivorismo é uma dieta baseada em alimentos crus que não foram cozidos ou processados acima de uma determinada temperatura aproximada de 40 graus Celsius. O crudivorismo prega que os alimentos crus são mais saudáveis e nutritivos do que os alimentos cozidos ou processados. Os alimentos comumente consumidos por essa dieta incluem frutas, vegetais, nozes, sementes e grãos germinados. Alguns benefícios que eu pude comprovar após adotar essa dieta foram a perda de peso de forma natural, sem sofrer com as consequências de uma dieta restritiva. Melhoras em alguns incômodos gástricos que sofria, pois apesar de ter uma dieta mais leve, ainda tinha problemas como refluxos e azia. Estudos ainda indicam melhorias na saúde do nosso coração, sugerindo que uma dieta crudívora pode ajudar a reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, como a aterosclerose, pressão alta e colesterol alto, além do controle glicêmico,
pois uma dieta crudívora pode ajudar a melhorar o controle glicêmico em pessoas com diabetes tipo 2, devido ao seu baixo teor de carboidratos e também ao seu alto teor de fibras. Esta foi uma breve definição científica a respeito do crudivorismo. Mas como citei, no início do vídeo nós estamos lidando aqui com a alimentação como sendo parte da nossa reconexão com o nosso propósito espiritual. Afinal, como disse Bhrigu no Taittiriya Upanishad, e aproveito para pedir desculpa pela minha pronúncia, alimentação é Brahman. Os Upanishads dizem que toda a nossa energia vital é suprida pela nossa alimentação. Na oração que faço antes das refeições, tem um verso que começa com a expressão que traduzida significa: Deus é o provedor do alimento e é Ele também que desfruta do alimento. O Chandogya Upanishad diz que o alimento é dividido em 3 partes: a grossa, a mediana e a sutil. Dentre várias interpretações, nós podemos dizer que a grossa está relacionada aos excrementos, a mediana ao nosso sangue e a sutil à nossa energia vital. Logo, ao ingerir um alimento, nós deveríamos ter uma sensibilidade de sentir o nosso corpo físico se alimentando da parte mediana, o nosso corpo energético se alimentando da parte mais sutil. E talvez tudo isso possa parecer um tanto quanto complexo, mas essa sensibilidade em sentir a energia sutil dos alimentos é uma habilidade que pode ser desenvolvida por todos nós. Para isso, basta fecharmos os nossos olhos e sentirmos o nosso corpo absorver as energias relacionadas ao nosso corpo físico e a nossa mente absorver as energias relacionadas aos nossos corpos mais sutis. Lembrando que prana, ou energia vital, trata-se de uma energia de origem consciencial e nada tem a ver com as quilocalorias contidas nas porções dos alimentos. Nós estamos falando sobre um hábito que vai nos aproximar ainda mais da nossa consciência espiritual. Além, é claro, de aumentar a nossa sensibilidade em relação às forças sutis existentes no universo. E isto é de grande valia para aqueles que praticam a radiestesia, já que a própria técnica da radiestesia consiste em acessarmos esses campos sutis. Hoje eu considero a alimentação como sendo uma ação espiritual. Então, eu trato as minhas refeições como sendo um ritual. Não faço por obrigação, mas sim por agradecimento. Não só pelo alimento em si, mas pela a oportunidade de podermos nos alimentar através de Deus e Deus se alimentar através de nós. As minhas orações, elas foram retiradas dos versos do Bhagavad Gita. No material de apoio que você pode baixar no link da descrição, deixarei esses versos juntos aos outros gráficos utilizados. E como nós estamos tratando sobre a energia vital, nós vamos utilizar um gráfico para impregnar o nosso alimento com esta energia cósmica. E antes de falarmos sobre o gráfico, nós vamos aprender sobre o processo de germinação. Para nós germinarmos os grãos de lentilha, basta deixarmos a lentilha hidratando em um recipiente com água filtrada por um período de aproximadamente 8 a 12 horas. Com as lentilhas hidratadas, eu lavo os grãos e os coloco numa peneira. Neste exemplo, eu utilizei um copo plástico com vários furos na parte de baixo. Esses furos, eles são necessários, pois a água tem que escorrer para evitar que os grãos apodreçam. Com as lentilhas escorridas, porém ainda úmidas, já dentro do nosso copo, nós devemos então deixá-las num local escuro. Nós podemos deixar o copo no armário, no fogão ou no escorredor de pia, coberto por um pano. Este é o processo de germinação. É um processo simples. E agora nós vamos ao gráfico. O gráfico Alta Vitalidade é um gráfico com eficiência comprovada por muitos radiestesistas. Ele foi criado por Busby, tendo sido divulgado na Europa em 1959.
Num artigo de sua autoria, publicado na Austrália, Busby escreve: Eu não tive a oportunidade até agora de vos manter ao corrente de todas as observações feitas pela acumulação e o emprego de certas energias. Detectei uma, sem dúvida de origem cósmica, que denominei de alta vitalidade, dados seus efeitos. Este gráfico ele consiste na sequência numérica 97, 97, 979, escritos no centro de 4 círculos concêntricos. Busby colocou pedras roladas sobre este gráfico e o ativou utilizando um pêndulo. Para isso, ele usou do seu psiquismo para imprimir a sua intenção, que era de impregnar as pedras com essa energia cósmica a qual ele se referia. Com as pedras impregnadas, ele as colocou próxima às paredes externas de uma casa. E via pesquisas radiestésicas, ele pôde constatar que após alguns dias, a casa toda estava impregnada com esta energia cósmica, qual ele chamou de alta vitalidade. Inclusive, as plantas do jardim próximo a essas paredes tiveram, segundo ele, um crescimento vigoroso. Então, para nós fazermos o mesmo e impregnarmos os grãos de lentilhas a serem germinados, nós vamos utilizar este gráfico. Eu separei 2 copos com os grãos preparados segundo o processo que foi descrito anteriormente. Então, um deles eu coloquei sobre o gráfico alta vitalidade, o outro não. Ativei o dispositivo e os deixei em locais diferentes. Lembrando que para ativar o dispositivo, nós vamos colocar o pêndulo sobre o centro do gráfico e vamos deixá-lo deslizar lentamente. Vai chegar um momento que o pêndulo ele vai começar a girar. E quando ele fizer o giro completo, você encontrou o que nós chamamos de ponto de suspensão. Então você vai forçar o giro e vai imprimir o seu psiquismo com a sua intenção, que no caso é de impregnar os grãos de lentilha com esta energia cósmica chamada de alta vitalidade. Quando você achar que já foi o bastante, você deixa o pêndulo parar naturalmente. Quando ele parar, o dispositivo está saturado e os grãos de lentilha eles estão impregnados. E após ativar o dispositivo, eu deixei os copos em locais diferentes. Eu cumpri todas as recomendações de regas. Depois de um tempo, obtive os seguintes resultados. Nós podemos notar que os grãos germinados sobre o gráfico estão mais desenvolvidos. Porém, o mais importante neste processo não é o seu desenvolvimento, mas sim o potencial energético impregnado nesses grãos. Ao utilizarmos o biômetro de Bovis para mensurar o potencial energético dos grãos, eu pude perceber que os grãos germinados sobre o gráfico eles possuíam índices acima de 9.000 unidades Bovis, enquanto que os demais estavam vibrando em torno de 7.000 a 8.000 unidades Bovis. E para constar, os grãos antes de hidratados, eles possuíam índices aproximados de 4.000 unidades Bovis. E se você não sabe como utilizar o biômetro de Bovis para fazer suas aferições, basta você acessar a aula que está disponível na descrição. Podemos então concluir que, ao consumirmos os grãos germinados sobre este gráfico, consequentemente, nós consumimos um alto potencial da energia, a qual Busby denominou de alta vitalidade. E como testemunho pessoal, eu posso afirmar que a cada porção consumida destes grãos germinados, eu me sentia mais ativo. Este gráfico ele pode ser também utilizado para energizar água, tanto para consumo quanto para a rega de plantas, para impregnar qualquer tipo de alimento, para ser utilizado para emissões à distância, utilizando assim um testemunho, além de impregnar pedras e cristais. Enfim, como nós sabemos, na radiestesia não existem receitas prontas e todas as suas aplicações elas são infinitas. Eu disponibilizei no material de apoio uma segunda versão deste mesmo gráfico. E para baixar o material, basta você clicar no link que está na descrição.
Nós podemos nos questionar a respeito da extensão dessa aula. Afinal, tanto tempo para nós aprendermos simplesmente que nós devemos colocar um objeto no centro do gráfico, ativar o dispositivo utilizando o nosso psiquismo e aguardar a energia da alta vitalidade impregnar o objeto-alvo. Porém, eu garanto que agora, mesmo aqueles que já utilizavam este gráfico, após assistirem a esta aula, o farão diferentemente. E com certeza, os resultados eles serão otimizados. Pois, além de tudo, nós estamos realizando agora um processo conscientemente. Nós condicionamos a nossa mente a uma lógica racional que permite transcender qualquer tipo de objeção inconsciente que a nossa mente possa ter. Por isso, eu recomendo, faça os testes e tire as suas próprias conclusões. E devemos lembrar que o que quer que seja ideal hoje, talvez não o seja amanhã. E o que quer que seja ideal para uma pessoa, talvez não seja para outra. Por isso, tudo o que foi dito até aqui é apenas uma sugestão visando inspirar novas aplicações da radiestesia em nossas vidas. E se você tem um cuidado espiritual a respeito da sua alimentação, se você é praticante de alguma dieta específica, se você conduz algum ritual, alguma oração ou um oferecimento, peço gentilmente que você compartilhe com todos aqui embaixo na área de comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para nos ajudar na distribuição deste conteúdo. E lembrando, a espiritualidade, em última instância, ela nos leva ao mesmo lugar, o qual é a nossa autorrealização. Porém, cada um de nós terá que passar por desafios particulares à sua existência, para que assim possam avançar gradualmente na sua jornada. Saber sobre a radiestesia é um passo, e viver a espiritualidade através da radiestesia é a nossa caminhada. E se você quer aprender a radiestesia de forma universalista como uma ferramenta libertária que estimula o desenvolvimento e a manifestação da nossa essência espiritual nesta realidade material, eu faço um convite para você assistir às condições especiais que eu preparei para todos aqueles que assistiram a este vídeo. Desde já, agradeço a sua presença e nos vemos no nosso próximo encontro. Se você quer aprimorar as suas habilidades em radiestesia, aumentar a sua confiança no processo ou aprender como aplicar a radiestesia na sua vida para promover a sua verdadeira transformação, eu te convido a conhecer a formação Jornada da Radiestesia. Nesta formação, você terá acesso imediato a mais de 200 aulas gravadas até o momento. E eu digo até o momento, pois além das atualizações, novos conteúdos são inseridos mensalmente na área de membros. Trata-se praticamente de um periódico sobre a radiestesia multidimensional e as suas aplicações. E por isso, eu posso afirmar que esta formação ela é exclusiva e pioneira no seu formato, além da qualidade e didática indiscutíveis. Nesta formação, você irá aprender sobre a radiestesia e as suas aplicações, sobre a geobiologia e sobre os gráficos radiônicos e também sobre o nosso psicogerador. Tudo de forma universalista e libertária, livre de supersticiosidade, dogmas e também dos ismos sectários que servem apenas para bloquear a verdadeira expressão do nosso espírito sobre a materialidade. Por isso, aqui você vai aprender a verdadeira radiestesia, que se adapta em qualquer atividade humana, promovendo um ganho potencial na sua vida familiar, nos seus relacionamentos e na sua vida profissional. Você vai aprender a radiestesia como uma ferramenta de transformação e vai te reconectar com a sua consciência espiritual, desenvolver a sua capacidade intuitiva e te colocar em movimento na sua jornada de autoconhecimento. A formação Jornada da Radiestesia está hospedada na plataforma Hotmart. O aluno conta com todo o suporte e tecnologia oferecido por ela. Esta é a área de membros da nossa formação.
Como eu disse, são mais de 200 aulas gravadas, com conteúdos técnicos direto ao ponto e com acesso imediato. O conteúdo ele está organizado em módulos e capítulos. No módulo 0, você vai aprender o básico da radiestesia para poder integrá-la na sua rotina diária, enquanto você se aprofunda nos seus estudos. No módulo Radiestesia, você vai aprender tudo sobre a radiestesia. Vai aprender como escolher e como utilizar um pêndulo, além de aprender os exercícios específicos para desenvolver a sua habilidade radiestésica. No módulo gráfico, você vai aprender como utilizar mais de 50 gráficos desenvolvidos pelos grandes nomes da radiestesia de ondas de forma e também da radiônica. São gráficos consolidados e de eficiência comprovada. Os gráficos são explicados em aulas individuais e estão organizados conforme a sua função, tornando este módulo um manual digital para que você possa consultar um gráfico específico sempre que precisar. No módulo Mesa Psionica, você vai aprender como aumentar e utilizar o nosso psicogerador para facilitar as suas pesquisas e também os tratamentos à distância. No módulo Geobiologia, você vai aprender um método prático para restabelecer a saúde da sua casa ou do seu local de trabalho utilizando a radiestesia. No módulo Radiestesia Empresarial, você vai aprender como diagnosticar a saúde da sua empresa, podendo restabelecer o seu equilíbrio energético, além de coletar dados para identificar deficiências e também para te auxiliar na sua gestão e também nas tomadas de decisão. E por fim, você terá acesso aos conteúdos da série Jornada da Radiestesia. Essas séries são aulas liberadas periodicamente e tratam sobre assuntos relevantes para o radiestesista aumentar o seu conhecimento sobre a técnica. A exemplo disso, nós temos o módulo Radiestesia Multidimensional aplicada na área da saúde e foi inserido com mais de 40 aulas sobre o tema. E você ainda vai ter acesso a todo o material de apoio no formato PDF e PNG de alta resolução. São e-books, folhas da apresentação, tabelas, gráficos, pranchas radiestésicas e o próprio psicogerador JDR. E tudo isso com uma garantia incondicional de 7 dias. Caso você não se adapte com a nossa metodologia, você pode solicitar o valor do seu investimento sem qualquer burocracia. Você também vai contar com o nosso suporte premium para tirar as suas dúvidas, onde eu mesmo respondo a todas as questões relevantes ao conteúdo da formação. Definitivamente, esta é a melhor oportunidade que você vai encontrar para se tornar um radiestesista multidimensional. E esta oportunidade ela fica ainda melhor, pois além de todos esses conteúdos e também dos bônus apresentados, eu estou oferecendo a formação Jornada da Radiestesia com uma condição mais do que especial. Por isso acesse www.jornadadaradiestesia.com.br e clique em Quero me inscrever agora e dê o primeiro passo para a sua jornada de transformação. Garanta sua vaga agora e nos vemos lá na área de membros.